Oi, eu sou Ana Paula Gomes e mais uma vez estou aqui para te servir com a minha voz, para que nós possamos meditar na palavra de 1 Coríntios, capítulo 6. Estamos aqui para mais uma meditação, uma leitura da palavra. E o desejo do meu coração, de forma profunda, é que você seja ministrada de forma pontual neste tempo. Que esse texto, ele ministre de uma forma muito específica e que possa falar aos nossos corações, que o próprio Espírito Santo possa nos sondar. E se você sentir de compartilhar esse áudio, sinta-se livre, deixe seu comentário, vamos juntas transmitir e compartilhar essa palavra que é tão edificante e que realmente nos realinha e nos alinha constantemente com o Senhor. Amém? Diz assim a palavra: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há entre vós alguém que seja suficientemente sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? O irmão, porém, vai a juízo contra outro irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros. Para não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Vós mesmos, porém, causais a injustiça e o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá ambos. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. O que, porém, se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse capítulo vale até um minuto de silêncio para nós podermos processar aqui tudo que lemos, né? Porque é bem confrontante. E em 1 Coríntios 6, temos aqui uma carta escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. E essa carta foi escrita à igreja de Corinto. E ali havia uma cidade intensa, era uma cidade que as pessoas estavam sensualizadas, competitivas. Elas estavam muito parecidas com o mundo naquela época. E hoje eu quero trazer aqui uma proposta diferente para a nossa reflexão. Eu quero que nós possamos, de fato, olhar para esse texto como se fosse uma conversa íntima que nós estivéssemos tendo com o próprio Deus, alinhado com o nosso coração de mulheres que realmente desejam
conhecer mais o Senhor, não só de ouvir falar, mas de fato de experimentar a sua presença. Quando as nossas dores nos levam para lugares errados, nós muitas vezes podemos nos deparar com circunstâncias muito confusas, né? E aqui no início do capítulo, Paulo ele fala sobre irmãos que levavam seus conflitos a tribunais. Pode-se dizer que ele estava indicando que as feridas eram expostas em praças públicas quando elas deveriam ser tratadas em família. Então, trazendo para nós, eu me pergunto e te pergunto: quantas vezes nós levamos as nossas dores para quem não pode nos curar? Quantas vezes eu e você buscamos validação nas redes sociais? Quantas vezes eu e você expomos conflitos íntimos para provar que nós sabemos mais, para provar que nós temos razão? Quantas vezes eu e você tentamos vencer discussões ao invés de preservar os nossos relacionamentos? Quantas vezes nós abrimos mão de perder uma briga e ao mesmo tempo perdemos a oportunidade de sermos curadas? Enquanto eu estou conversando contigo, eu também estou meditando em tudo que nós lemos aqui. Nós precisamos entender o momento de viver a paz ao invés de alimentar o nosso orgulho. Muitas vezes nós insistimos em perder essa paz que é uma promessa que o Senhor deixou para nós. E por conta de tanta correria, de tanto foco errado, de tanto ego, nós não entendemos e não desfrutamos dessa paz que é uma promessa. Aqui também Paulo fala de comportamentos pecaminosos. E aqui nós podemos compreender o seguinte: nós não somos o nosso passado. Em alguns momentos nós fizemos coisas, mas nós não somos ligadas a essas coisas que fizemos. Nós precisamos olhar para a nossa história não como uma sentença, mas como algo que ocorreu. Se nós realmente temos um coração que reconhece que precisamos nos arrepender diante do Senhor, que nós tenhamos esse comportamento, que nós tenhamos esse posicionamento e possamos olhar de fato para o Senhor, para esse novo realinhamento, com uma nova perspectiva. Nós não podemos viver debaixo de uma sentença que não é o que o sangue de Jesus derramou na cruz para gerar em nós. Nós estamos aqui para sermos redimidas e não reprimidas. Então nós precisamos olhar para todas as circunstâncias da nossa vida com compaixão muitas vezes. Rasgar o nosso coração ao invés das nossas vestes diante do Senhor. Hoje nós vivemos em um contexto de cancelamentos. E esses cancelamentos acontecem muito rápido, dependendo da circunstância. Mas eu quero te dizer, mulher, a sua identidade não é definida pelo pior momento da sua vida. Existe redenção para você, existe recomeço, existe reconstrução. O sangue de Jesus foi derramado para lavar todos os seus pecados. O sangue de Jesus é suficiente para te limpar.
te restaurar, te regenerar, te transformar, te curar e te levar para um lugar que nem eu e você conseguimos imaginar com a nossa mente humana limitada. Aqui Paulo também diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Muitas vezes nós vivemos uma cultura que diz: você merece, faça o que te faz feliz, seu corpo, suas regras, não é mesmo? Mas Paulo traz uma pergunta madura para nós. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém, não é verdade? Isso é autoconsciência. Nós podemos nos fortalecer nessas bases, nos esvaziando de nós mesmas. Essas escolhas vão nos aproximar do nosso alvo. Nós precisamos realmente nos despir de tudo aquilo que nos afasta desse convite redentivo que Jesus decidiu se sacrificar por nós. Que eu e você entendamos de forma profunda esse convite de entendermos que nós pertencemos ao Senhor. O seu corpo e o meu corpo não é uma moeda de troca, mulher. Paulo aqui também fala fortemente sobre imoralidade sexual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vivemos em um mundo hipersexualizado, um mundo que mede o valor pela aparência, que muitas vezes ensina que a sensualidade é poder, que normaliza relações descartáveis. Mas aqui, nesse capítulo, através dessa leitura, nós nos deparamos com indicações que nos mostram que o nosso corpo não é uma moeda de troca. Nosso corpo não é uma moeda para receber amor. Nosso corpo não é uma ferramenta para garantir uma permanência de alguém. Não é vitrine de aprovação, não é palco para inseguranças mascaradas. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E talvez a parte mais delicada que seja, muitas de nós não valorizamos o nosso corpo. Sabe por quê? Por carência. E Deus nos faz um convite. Ele nos chama de volta a compreender o propósito da nossa vida aqui. Ele nos faz um convite de voltarmos de volta para Ele e Ele nos relembra: nós fomos compradas por alto preço, preço de sangue. Nós não pertencemos a nós mesmas. Nós não estamos sozinhas. Nós não precisamos nos vender emocionalmente. Nós não precisamos nos provar o tempo todo. Nós temos valor antes de performar. Não por conta de nós, mas porque alguém nos designou para algo maior. Nós somos preciosas. Em resumo, este capítulo, ele nos expõe. E o meu desafio para você e para mim também é que nós coloquemos o passado no lugar dele. O passado ele não tem poder para definir a nossa identidade. E nem toda liberdade é libertadora. Que eu e você possamos entender o que é ser um templo do Espírito Santo. Que nós possamos entender que nós não necessitamos de validação externa, porque o nosso valor não está nisso. Nós pertencemos ao Senhor. E eu te deixo uma pergunta. Em que área da sua vida você precisa parar de lutar para ter razão e começar a lutar para ter paz? E eu quero te relembrar que quando eu iniciei essa meditação, eu te disse que era para nós fazermos algo diferente.
era para nós fazermos essa reflexão como se fosse uma conversa íntima com o próprio Senhor, alinhada ao nosso coração. Então, que seja uma conversa íntima com o Senhor. Não que seja apenas a minha voz aqui te direcionando, mas que seja o próprio Espírito Santo nos conduzindo a este lugar íntimo que só o Senhor pode gerar para nós. Te encontro no próximo áudio.